Vou continuar a nossa conversa. Eu parei no Sangue Verde do Davi Gonçalves, que está aqui comigo. Davi, você me dizia que viajou algumas vezes para a Amazônia, é isso? Conta essa história. Bem, eu desde 1974 eu estou indo ao Cerrado e à Amazônia, né, fazendo visitas, fazendo pesquisa e assim por diante. Eu tinha uma ideia, então, na década de 70, de escrever um livro sobre o Cerrado e a Amazônia. Só que eu não tinha condição, eu não conhecia. Eu sou um escritor que realmente eu não escrevo só na imaginação. Eu sou um escritor realista. Eu preciso sentir, eu preciso conviver, eu preciso viver junto. Né? O teu personagem não é etéreo, ele tem que ter uma substância. Eu queria também fazer um livro que fosse sobre o Cerrado e a Amazônia, mas que fosse um livro sobre a América Latina, que não ficasse só na questão brasileira. Então esse livro, ele extrapola a questão só do Brasil, ele pega uma temática latino-americana. Quanto tempo você levou escrevendo esse livro, Davi? Então, eu até 2008, eu fui fazendo pesquisa, fui acumulando material, histórias e assim por diante. Em 2008 eu resolvi que teria que escrever. Eu levei 5 anos para escrever o livro. 5 anos? Eu levei 5 anos para escrever o livro, eu achei que não ia conseguir. Tem dado momento até que eu pedi ajuda a todos os santos e todos os poderes possíveis. Por quê? Onde é que engata um livro em 5 anos? Eu senti que estava acima das minhas condições. Eu senti isso. É um romance. É um romance, e um romance que pega realmente todos os lados da história do Brasil, das questões que o Brasil está vivendo hoje. E é um romance que é exatamente o começo do século XXI. Ele não é um romance histórico de anos passados, mas é do começo do século XXI. Isso trata-se de um romance porque você criou os personagens num conjunto? É um homem e uma mulher? É uma história de alguém pela floresta? Por que o nome Sangue Verde? Bem, Sangue Verde por causa da floresta. Há uma destruição realmente da floresta, isso todos nós sabemos, né? Uhum. Então, a cada dia a floresta diminui, ela se torna menor e nós começamos a sentir os seus efeitos. As grandes secas que estão vindo, principalmente no centro-oeste e também no sudeste, Minas Gerais, no estado de São Paulo, essas coisas todas, esses fenômenos são reflexo exatamente da destruição da nossa floresta. Agora, o romance, ele é uma massa de trabalhadores, de personagens, porque ele chega ao épico, ele não é uma história de 2 personagens ou 3 personagens, mas é uma massa de trabalhadores onde eu exploro o garimpo, a destruição da floresta, toda a situação que nós vivemos hoje com a Amazônia está aí. Bonita, então, a obra, que é um mix de uma radiografia, se eu posso dizer, de uma fotografia do momento atual, em que ali se contam várias histórias, todas elas entrelaçadas por esse romance, é isso? É uma história que reúne todas as dificuldades e todas as contradições que o povo brasileiro está passando e vivendo, né, nesse momento. Você, quantos livros tem publicados? Eu tenho 31 livros editados, publicados. 31? 31. São 20 na área da literatura, do Portanto, conto e do romance. Por ano, né? Porque tu é jovem ainda, a cada ano você publica um livro. Não é bem assim. Né? É que eu comecei muito cedo. Ah, acredito. Eu comecei muito cedo. Mas são 20 na área de literatura, do conto e do romance. Eu escrevo conto e romance por decisão minha, realmente. Eu não escrevo poesia, eu não escrevo crônica, como o Donald, eu não escrevo poesia como a Bernadette. Eu escrevo conto e o romance, me dedico a isso daí. E 11 livros na área técnica. Em que área? Liderança, vendas, marketing, Quase área que da eu toquei o motivação. sarrafo quando eu disse de autoajuda, quase que eu toquei o sarrafo, mas ela Não, salvou. meus livros não são de autoajuda. Ela salvou. Não, meus livros não são de autoajuda. Não são. Tem todo embasamento científico, tem rodapé, tem os cientistas, não é assim, não. Tem referência. Tem referência, tem tudo, né? Mas são 31 livros. Eu estava fazendo a conta esses dias atrás de quantos livros já estão aí no mercado. Então, eu cheguei a uma conta, sobre as edições, né? Dá 322 mil livros. Você consegue viver da literatura? Bem,
Eu só estou vivo até hoje por causa da literatura. Vives dela. A literatura me deixou conhecido e me deixa conhecido, não só em Santa Catarina, mas em outros estados. Claro. Isso aí, então, faz com que o outro tipo de trabalho que eu faço... Qual é? Que eu faço palestra no estado. Isso, né? porque as pessoas em casa, algumas não Eu conhecem. faço palestra em outras cidades, em outros estados e assim por diante, né? Isso através exatamente dos meus livros. Certo. Então, em todas as cidades aí tem livros meus, né? Isso que é gostoso. Felizmente. Felizmente, né? As pessoas se identificam, te procuram. E quantos tu tens lá no Prelo que ainda não saíram da gráfica? Eu estou com 4 livros prontos e só não os lancei neste ano por causa que nós estamos trabalhando o Sangue Verde. E o Sangue Verde, ele entrou dentro da literatura nacional e universidades estão estudando, doutores na área estão estudando. Já existem pessoas, inclusive, já preparando estudos de tese sobre isso, de mestrado e de doutorado. Espetáculo. Né? E há uma coisa nova que a gente está dizendo hoje aqui. Há 15 dias atrás recebi propostas de uma tradução para o francês, do Sangue Verde. Que bonito. Então está em negociação isso daí. Porque o tema realmente é um tema vivo, é um tema que não atual. É um tema atual e interessa ao mundo todo. Você falava agora sobre o Cerrado. Nós tivemos hoje os recordes de temperatura no Mato Grosso do Sul. 40 graus. Nunca houve na história daquele estado tais temperaturas. E se a gente for acompanhar, só divagando um pouquinho, né? Seca em São Paulo, Minas. Seca em Minas. Temperaturas altíssimas em regiões que deveriam estar com umidade equilibrada. Não estão. Perfeitamente. Brincamos com a natureza. Estamos brincando com a nossa Amazônia. Não há dúvida. Olha, então tu não falou quais os livros que estão ainda aguardando na fila de espera da gráfica? São 4 livros prontos que vão ser editados. Já tem nome, os 4? Já tem. Pode dizer quais são? Um chama-se Bico de Ouro. Bico de Ouro. É uma história sobre rinha de galo. É uma rinha de galo. E o outro é polêmico, hein? O outro é um romance policial, criminal, que eu nunca escrevi, mas é um conto, é uma novela. Né? Qual o nome? Eu ainda estou em dúvida, mas se costuma realmente falar muito sobre o crime da mala, né? A Joinville já tivemos o crime da mala, não tivemos? Tivemos uma pessoa que esfaqueou, esquartejou, não é? Que mata, depois coloca numa mala, isso. Tal, no Rio Cachoeira, aqui, né? Isso. Então, Itapoá também, a professora que cozinhou, exatamente. Então, essa novela que eu estou escrevendo, começa exatamente a personagem vendo de manhã cedo, indo para trabalhar na indústria local, seja a Fundição Tupi ou outras empresas aqui, e ele vê uma mala ali no Rio Cachoeira. E consegue tirar essa mala do Rio Cachoeira, que podre, né? O rio podre. Aí fica assustado que tem um corpo lá dentro, né? Eu só vou deixar agora a introdução. Não tem nome ainda. Não tem nome ainda. Mala do Rio, ou Rio da Mala. Mas hoje, realmente... Quais são os outros 2? Bom, aí eu tenho 2 livros técnicos que estão prontos. Um é a mágica do pensamento, a mágica da criatividade. A mágica do pensamento criativo, né? Que é um livro sobre criatividade, que eu tinha prometido a mim mesmo que eu iria escrever isso daí. É um livro de 300 páginas. E o quarto livro? Páginas. E o outro livro é um livro de vendas e marketing, casos reais. Casos que eu vim escrevendo desde a década de 80. Agora, quanto tempo tu dedica do teu dia escrevendo, Davi? Bem, eu dedico 24 horas, porque eu não paro, né? Pois eu ia dizer, tu tem palestra, dá entrevista. Tem momentos em que vocês vão para a confraternização e tu é presidente desta associação. Dá tempo de escrever ainda? Dá tempo. Muito bem, a gente volta depois de um breve intervalo, antes que ele comece a escrever outro aqui no estúdio. É um instante só, viu?